Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e nós falaremos hoje sobre os movimentos que o PDT de Ciro Gomes fez nos últimos dias em dois estados, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Claro, estaremos atentos a outros movimentos, mas hoje vamos falar somente desses dois estados. Mas antes eu quero pedir o seu apoio e a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aqui as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o like e manda para outros amigos fazerem parte aqui deste espaço. Bom, primeiro vamos falar do Rio de Janeiro, que teve ali um almoço entre Rodrigo Neves, que é o atual pré-candidato do PDT ao governo do estado, e ele se encontrou com outro pré-candidato, que é o atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que está aí num movimento sendo atraído pelo PSD do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, né? A nível nacional é do Gilberto Kassab, mas o Kassab deu carta branca para Eduardo Paes, definiu os rumos do partido no estado do Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes também participou desse almoço, que contou com a presença do Axel Grael, que é o atual prefeito de Niterói, em substituição aí, né, que foi o sucessor do próprio Rodrigo Neves. Só para a gente ter noção da importância, né, do trabalho do Neves lá em Niterói, ele conseguiu eleger o seu sucessor, portanto, o Grael, com 62,56% dos votos, claro, no primeiro turno ali. Então foi muito importante essa vitória e ele sai, sim, credenciado para ser o governador do estado. Alguém pode dizer, William, mas eu prefiro a Marta Rocha. Olha, eu tenho uma simpatia enorme pela Marta, pela história dela, mas o que a gente tem observado é que se o partido parece que vai apostar no Rodrigo Neves, até por conta, eu acho, da necessidade que o eleitorado carioca vai ter de escolher alguém agora com experiência. Depois dessa aventura destrambelhada com Witzel, alguém que não tinha experiência nenhuma com administração pública, não tinha tido cargo anterior ali que o qualificasse para assumir o Rio de Janeiro nesse estado caótico que já estava em 2018 e agora a situação, a gente pode dizer que está se agravando. Então eu acredito que o eleitorado carioca vai agora precisar de alguém experiente, que tenha passado assim já por essa experiência de administrar realmente ali no executivo, como o Rodrigo Neves tem. E a Marta Rocha é deputada, né, faz um trabalho brilhante, tem talvez assim, é mais conhecida do público por ter sido candidata também a prefeita do Rio em 2020, ficando em terceiro lugar. E assim, o que a gente tem que observar é que o próprio Rodrigo Neves parece que vai explorar essa sua, a seu favor, é claro, essa sua experiência. Ele postou uma foto no seu Twitter dizendo: ainda há pouco almoço trabalho com amigos Eduardo Paes, Grael e Felipe Santa Cruz sobre a reconstrução, olha o termo que ele está usando, e correto, do estado do Rio de Janeiro. É fundamental vencer o negacionismo, que talvez ele não queria dizer o atual governador, né? E incompetência. E fazer um Rio forte, seguro, democrático, sustentável e com qualidade de vida para todos. Quando ele cita incompetência, pode ser aqui uma pinicadinha no Freixo. O Freixo é alguém, eu acho, extremamente bem intencionado. Eu disse aqui num vídeo que a saída dele do PSOL indo para o PSB foi muito boa para ele ampliar o leque de possibilidades, mas aí ele se agarra de cara ao lulismo. O que já, de certa forma, faz com que a gente tenha somado a rejeição que ele naturalmente já traz consigo, ele é rejeitado por parcela do eleitorado carioca, e agora eu acredito que haverá aqui uma soma de rejeições juntando-se ao PT. Vamos aguardar, vamos ver, eu gosto do Freixo, eu acho ele um quadro muito importante para o debate, mas eu acho que esse movimento dele foi errado, e aí eu disse lá atrás que o PSD pode ser sim um fiel da balança, e ele pode até apoiar o Freixo, né? Não tem nada garantido, e ele pode também apoiar Rodrigo Neves. Claro que Rodrigo Neves aqui é pré-candidato ao governo, o Felipe Santa Cruz também. Não vou nem falar de pesquisa agora, porque tudo pode mudar muito até lá. Mas se o Neves condena a incompetência, não dá também agora para, vamos dizer assim, apoiar Felipe Santa Cruz, que não tem experiência minimamente assim em relação ao que ele vai enfrentar se for eleito. Então é necessário a gente observar isso. Agora, Felipe Santa Cruz de vice do Rodrigo Neves, acredito que não seria tão problemático assim, ou o próprio Felipe Santa Cruz, vice do Freixo, um caso. Só que ali nós teríamos dois que não têm experiência no executivo. Então eu acho que essa aliança pensando assim, como eleitor do Rio de Janeiro, que eu não sou, mas que
tentando enxergar sob esse ponto de vista, o Felipe Santa Cruz de vice seria mais adequado. Que mais um detalhe, então, o PDT no estado vai se fortalecendo. Você vê, tem o próprio Rodrigo, tem a Marta Rocha, o Axel Grael, prefeito de Niterói, uma das principais cidades, então o PDT lá está se movimentando, sim. O próprio Ciro, parece que eu vi comentando aí que ele vai para Niterói logo aqui no dia 12, né, foi a informação que eu consegui, então existe sim uma articulação ali no Rio nesse sentido. Em Minas Gerais a coisa já é um pouco diferente. Aqui nós temos o vice-governador de Minas Gerais e está se filiando ao PDT. Vou deixar o link no Wikipedia, já está lá como membro do PDT, que é o Paulo Brant. Né, o Mário Heringer, que é o presidente estadual do PDT, eu nunca sei se é Mário Heringer ou Heringer, depois vocês me ajudem aqui, postou uma foto lá no seu Twitter, reunindo-se com ele, entregando um livro do Ciro. O Mário Heringer é aquele que distribuiu um livro para cada prefeito de Minas Gerais. Fiz um vídeo aqui sobre isso. Até teve uma pessoa que questionou de forma assim educada se o Paulo é confiável, porque essa pessoa diz ter o pé atrás de quem embarca num governo do Novo. Bom, eu também, confesso isso. E ele estava filiado ao Novo, mas o Mário até respondeu que Paulo é inteligente, com visão social. Então, como eu estava dizendo, ele estava filiado ao Novo, só que ele não saiu agora, ontem, para ir para o PDT hoje. Ele saiu em março do ano passado, e eu vou explicar o motivo da saída. Agora, o Paulo, antes de ir para o Novo, ele tem um histórico assim, começou no PTB, depois foi para o PSDB, ficou no Partido dos Tucanos de 2007 até 2015, aí ele saiu, foi para o PSB, ficou de 2015 até 2017 e depois foi para o Novo. Então ele sai, fica um período aí 16, 17 meses sem partido e está se filiando ao PDT. Lembrando, é o vice-governador de Minas Gerais, é um quadro interessante. Por que ele saiu do Novo então? Aí eu vou deixar uma matéria aqui embaixo que vai dizer que o membro do executivo reclamou do tratamento dado pela legenda ao projeto de lei que reajusta o salário dos servidores da segurança pública do Estado, de autoria do governo. Abre aspas para ele. A fala dele é interessante. Por entender que nosso compromisso essencial é governar o Estado e resolver os problemas reais que afligem nossa população, decidi deixar o Partido Novo, para poder cumprir na sua integridade os meus deveres políticos e constitucionais, colocando o meu Estado acima de tudo. Disse ele na nota, que em outro trecho vai dizer o seguinte: os resultados eleitorais revelaram claramente que o povo de Minas não votou num programa e na plataforma política do Partido Novo, mas sim em uma chapa que lhe pareceu capaz de renovar as práticas políticas tradicionais e, principalmente, resolver os problemas da população que estão no âmbito das competências dos Estados federados. Meus amigos, eu sou de Minas, sou de Uberlândia e essa fala dele aqui está correta. Quando se encontrava com alguém na rua, a pessoa não estava votando no Novo por conta da pauta que o Novo defende. É porque ela não queria nem PT nem PSDB. Ela estava cansada, ela não queria nem Pimentel, do PT, e nem o Anastasia, que naquele momento estava no PSDB. Não queria. Então havia uma rejeição a essa polarização. E o Zema começa com 1, 2, 3% nas pesquisas, e foi um fenômeno. E foi crescendo, quase ganhando o primeiro turno, foi para o segundo turno e dizimou a Anastasia. Agora, vai dizer que 70% do eleitorado que votou no Zema votou por conta da pauta do Novo? Claro que não, simplesmente porque queria mudança. E o Zema, naquele momento, representava essa mudança. Agora, engraçado, eu coloco a eleição do Zema na conta de uma articulação que foi feita pelo PT e pelo PSDB. Na verdade, PSB. PSB que tinha lançado Márcio Lacerda. Quem é Márcio Lacerda? Ele tinha sido prefeito de Minas Gerais de 2009 até ali 2016. Então ele ficou 2 mandatos, né, inteiros como prefeito de Belo Horizonte, muito bem avaliado, foi eleito o melhor prefeito do Brasil por 3 vezes. Então ele sai em 16, termina o seu mandato. Então ele teria 1 ano e meio para construir a sua candidatura, que foi o que ele fez. Só que o Lula da cadeia articulou com o PSB para retirar a candidatura da Marília Reis em Pernambuco e o PSB retirar o Márcio Lacerda em Minas. E assim, qual que é o objetivo do Lula? Atrair o PSB para ele? Não. Tirar o apoio que era dado como certo para Ciro Gomes.
E aí o PSB ficou neutro em 2018 e o tempo que o PSB tinha direito na televisão, só para terem ideia, foi rateado entre todos os partidos. Então Márcio Lacerda, eu acredito que ele representaria naquela eleição alguém que não era nem PT, nem PSDB, detalhe, com um currículo para apresentar para a população, que foi uma gestão muito bem avaliada pelo eleitor de Belo Horizonte. Então o PT articulou, nós ficamos aqui em Minas com essas duas opções e o povo não queria, o Zema aproveitou e se elegeu. Então é isso que aconteceu. O Márcio Lacerda, nesse episódio, disse o seguinte: a velha política conseguiu me tirar essa eleição. 2 comandos partidários de forma antidemocrática e arbitrária fizeram, na calada da noite, nos porões sombrios dos gabinetes em Brasília, o mais podre dos conchavos políticos. A cúpula do PSB e do PT conspiraram para retirar a minha candidatura ao governo de Minas Gerais, impedindo a desvinculação definitiva do papel tradicional de braço do PT desempenhado pelo PSB. A gente vê que parece que vai nesse mesmo sentido aqui o PSB de novo, ali, enfim. Vamos aguardar o que vai acontecer. E o que acontece então? Márcio Lacerda vai ter um almoço com quem? Mário Heringer, presidente do PDT, na próxima quinta, dia 15, não me falha aqui a memória, os dois vão almoçar e pode ser então que o Márcio ou se filie ao PDT, enfim, ou caso esteja negociando com outro partido, ajude, no Estado a construir uma candidatura para Ciro Gomes, que é o foco, disse o Mário Heringer lá no Twitter, quando alguém questionou, mas será que essas movimentações não vão atrapalhar Ciro Gomes? Ele disse que não, o foco é Ciro Gomes. E só para a gente ter noção, em 2002, o Márcio Lacerda foi um dos coordenadores da campanha presidencial de Ciro. Em 2003, ele, Márcio, aceitou o convite do então nomeado ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, para assumir a secretaria executiva do ministério durante o primeiro governo do Lula. Então a relação do Ciro com o Márcio Lacerda é das melhores e ele tem tudo para, se chegar no partido ou até sem chegar, ajude sim a construir palanques importantes ali para o Ciro em Minas Gerais. E claro, esse movimento, ele é assim, é o que eu entendo fazendo aqui a minha leitura. O plano A do Ciro é Calil, claro. O Ciro tem dito isso, não esconde, que está negociando com o PSD, mas não dá para depender também só dos outros. O PDT tem que se movimentar. Já pensou se o PSD fecha apoio com outro candidato e às vezes o Calil fica numa saia justa de não oferecer palanque para o Ciro por conta de questões partidárias? Eu acho que o Calil é daqueles que peitaria alguma coisa para apoiar o Ciro Gomes ali, como já fez sendo prefeito em 2018, um partido que apoiou Meirelles. O Calil vai pessoalmente e apoia Ciro Gomes, isso já aconteceu, mas o PDT faz bem, não dá para contar com essas articulações dos outros, ele precisa se movimentar. Então agora você tendo vice-governador, fazendo parte do partido, essa possibilidade do Márcio Lacerda também integrar o PDT, você tem quadros importantes, como o próprio Mário Heringer, que parece que vai ser candidato ao Senado. Tudo indica que seja. E, lembrando, o Mário é um dos pedetistas que divulgam o livro do Ciro, falei que ele deu um para cada prefeito de presente, mas está lá no Twitter, compartilhando as ideias do Ciro, fazendo a defesa do seu projeto, que o Mário sirva de inspiração para outros, que eu vejo com muita preocupação, que às vezes nem parece que fazem parte do PDT. E a militância precisa cobrar esses políticos para que eles se engajem também no PND. E assim, claro, nós temos vários outros nomes interessantíssimos, não vou citar aqui vários deles para não cometer injustiça com ninguém, mas o Mário é um deles. Você tem a Duda Salebert, que deve sair sim para deputada federal, e aí você tem um plano B. Se não der certo com o Calil, talvez indicando Márcio como vice do Calil, seria uma chapa maravilhosa. Então o PDT não pode ficar só na mão dos outros, ele precisa sim se articular, até para ter mais cartas ali na mesa para negociar esse espaço no eventual governo e na candidatura de Calil. Bom, então é o PDT se movimentando e, na minha opinião, se movimentando bem. Vamos observar como é que estão os outros estados e qualquer novidade também eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal, e quem der, vamos divulgar, vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas e grupos. Até mais, até o próximo.